Bem-vindos novamente. Hoje vamos falar sobre o princípio da conservação da quantidade de movimento. Está lá no capítulo 16, é o item 16.4, está na página 365 do seu livro texto. Muito bem. O princípio da conservação da quantidade de movimento, ele está relacionado com as forças externas aplicadas a um sistema. Nós temos o seguinte, a quantidade de movimento de um sistema de corpos que estão isolados de forças externas, ele é constante. Então, se nenhuma força externa age sobre um sistema de partículas, onde cada uma tem uma velocidade, esse sistema não é influenciado por forças externas, portanto, a quantidade de movimento, que é a soma da quantidade de movimento de cada uma das partículas, aqui eu tenho 4, então é Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4, que é o M1V1 mais M2V2 mais M3V3 mais M4V4, a soma disso tudo dá a quantidade de movimento total. Eles vão trocar aqui a cada momento, através de colisões, as velocidades. Mas à medida que um ganha, o outro perde, na mesma proporção. E a soma dos 4 sempre vai dar o mesmo valor, isso é constante. Por que isso é constante? Porque não há interferência externa, você não perde nem ganha, nada para fora. Tá? Então a força externa é nula. Então se o sistema é isolado de forças externas, a resultante dessas forças é nula e logo o impulso também será nulo. Olha, o impulso não é definido como sendo força vezes tempo. Se a força é nula, o impulso é nulo. Olha só, o impulso é força vezes tempo. Se a força for nula, a força externa, o impulso externo, ou seja, aquilo que é lançado de dentro para fora ou de fora para dentro, isso é nulo. Não há troca. Ok? Muito bem. O impulso, ele não equivale. Nós vimos que o impulso, ele equivale à variação do momento linear. QI é igual a delta. QI é ótimo, né? O impulso é equivalente à variação do momento linear. É óbvio que é uma condição vetorial, porque não está todo mundo numa mesma linha reta. Se tivesse, eu poderia tirar a condição vetorial, ficaria mais fácil, né? Muito bem. Relembra aqui que a variação do momento total, o que é o momento total? É a soma dos momentos individuais de cada partícula que compõe o seu sistema. Então aqui eu tenho 4, então aqui teria mais o Q4 e acabou. Ok? Isso me daria o Q. Mas o que é o delta Q, a variação do momento linear total? É o momento linear total em um instante, calculado pela soma dos 4, menos o momento linear total em outro instante, calculado pela soma dos 4. Q1, Q2, Q3, Q4, que é o Q de cada um dos componentes que formam o meu sistema. Tá? Muito bem. Então, o impulso, ele é a condição momento linear final menos o momento linear inicial. E esse impulso, ele não é nulo? É, porque a força externa é nula. Então, essa variação do momento linear também é nulo. O momento linear não é nulo. Quem é nulo? A sua variação. Ou seja, se QF menos QI é nulo, é igual a zero, passa o QI para lá, negativo vai positivo, o momento linear final é igual ao momento linear inicial e em qualquer outro instante, pois ele é constante. O fato dele ser constante é que determina o princípio da conservação. Tá? A quantidade de movimento de um sistema de corpos isolados de forças externas é constante. Então, QF é igual a QI. Como QA igual a QB igual a QC, onde A, B, C, D, E, F são momentos do seu sistema. Exemplo. Página 368, problema 395. Diz o seguinte. Uma peça de artilharia com 2 toneladas de massa dispara uma bala de 8 kg.
a velocidade dessa bala, esse projétil, no instante em que abandona a peça é de 250 metros por segundo. Então, calcule a velocidade de recuo da peça desprezando a ação de forças externas. Muito bem, o que é recuo? Tá? Esse recuo, também conhecido por coice, né, é a questão da conservação do momento linear. Quando algo é jogado para frente, você gera uma força empurrando algo para trás. Lá no espaço, se você soltar um astronauta em repouso, ele não consegue sair do lugar. Ele gira em torno do seu centro de massa, mas ele está preso àquele lugar. Porque para ele ir em alguma direção, é necessário que ele lance algum objeto na direção oposta. No caso de armas de fogo, por exemplo, quando você faz o disparo, o projétil sai para frente com uma velocidade muito intensa. Obviamente, para que ele consiga fazer isso, ele tem que se apoiar, empurrando você para trás. Terceira lei de Newton, toda ação corresponde a uma reação. Esse é o recuo. O canhão, usado aqui como sendo a minha peça de artilharia, ela vai disparar esse projétil de 8 kg a 250 metros por segundo para frente. Obviamente que isso, para ir para frente, vai empurrar o canhão para trás. E obviamente ele vai se mover. É por isso que ele tem que estar preso ao chão, ou ele tem que ter apoios. Ele não pode ser completamente preso, senão ele racha, ele estoura. Ele tem que fazer esse recuo mesmo para servir de amortecimento, tá? A massa do canhão então é de 2.000 kg e a massa do projétil é de 8 kg. Calcule a velocidade de recuo da peça. Então, considerando aqui naquele instante bem imediato da explosão até a saída do projétil pela boca do cano do canhão, que acontece quase que instantaneamente, tá? Eu tenho o seguinte: a quantidade de movimento se conserva. Não tem ação de forças externas aqui. Então, o que o projétil ganhou de impulso, ele apoiou em alguém, devolvendo a esse alguém a mesma força. Ou seja, esse alguém ganhou impulso idêntico, semelhante. Muito bem. A quantidade de movimento, nós sabemos que ela é massa vezes velocidade. Então, a quantidade de movimento antes da explosão e após a explosão, ela tem que ser a mesma. Ela tem que ser conservada, tá? Porque não há ação aqui de forças externas. O que eu tenho antes? Antes eu tenho o canhão e o projétil, e ambos estão em repouso, parados. Nenhum dos dois está em movimento, conforme o exercício aqui. Então a velocidade é nula, a quantidade de movimento antes da explosão é zero. E depois? Então, após a explosão, o projétil, que é a massa do projétil, sai com velocidade igual a 250 metros por segundo. Mas, antes disso, vamos analisar o seguinte. O que depois não é igual ao que antes? É. QF igual a QI, antes e depois devem ser iguais. O que depois é isso. E o que antes é isso, que vale zero. Se eles devem ser iguais, isso aqui tem que ser igual a zero. Porque o que depois é igual ao que antes e o que antes é nulo. Então eu tenho essa igualdade aqui, ó. MCVC mais MPVP igual a zero. Passa isso para lá, ele vai negativo. Muito bem. Tudo ocorre numa mesma direção linear? Sim. Então o que eu posso fazer? Eu posso aplicar um módulo. Então eu escrevi aqui para ficar bem claro para vocês que é importante ressaltar, tá? Deixar bem ilustrado, que quando todos os vetores possuem a mesma direção,
Então, as velocidades, as forças, o impulso, a quantidade de movimento, vai estar todo mundo horizontal. A igualdade vetorial se transforma numa igualdade escalar. Então, eu posso simplesmente aplicar o módulo, desprezar sentido de direção, vetorial transformando em escalar. Então, fica só MCVC igual a MPVP. Tá? Esqueça a questão vetorial e o sinal. Bem, a massa do canhão ele deu é de 2.000 kg, a massa do projétil ele deu é de 8 kg e a velocidade quando sai aqui da boca do canhão após a explosão, 250 metros por segundo. Então 8 vezes 250, isso dá 2.000. 2.000 de cá com 2.000 de lá cancela, sobra 1. E essa é a velocidade em metros por segundo que o canhão sofrerá de recuo, ou seja, será jogado para trás a 1 metro por segundo, que é uma velocidade pequena, é mais ou menos a velocidade que aí você caminha a passos lentos, 1 metro por segundo. Esse recuo desse canhão, toda vez que há um disparo, se vocês prestarem atenção, ele é jogado para trás. Aí ele vai, aí coloca-se geralmente alguma forma de amortecimento, ele vai amortecendo, para e volta. E assim repetidas vezes vai efetuando seus tiros. O problema 398 da página 368. Uma bomba de massa M tem num certo instante velocidade horizontal de módulo 50 metros por segundo e explode em duas partes. Nesse instante, uma parte cuja massa é 1/3 de m, m sobre 3, é lançada para trás, com velocidade de módulo 30 metros por segundo. Determine o modo da velocidade com que é lançada a outra parte, obviamente para frente. Veja só, o que você tem antes? Uma bomba, tá certo? Ela vem a 50 metros por segundo na horizontal para a direita, então ela explode. Nessa explosão, você tem a formação de duas massas, ou seja, ela racha, uma tem 1/3 da massa, a outra tem um restante, que é 2/3, né? Porque 1/3 mais 2/3 dá uma unidade inteira, 3/3. 3 dividido por 3 é 1. Então esse pedaço que está aqui desenhado maior, e está errado, né? É o inverso. É a parte menor que é jogada para trás de 1/3 e uma parte maior é lançada para frente de 2/3. Essa que é lançada para trás, essa de 1/3, ela tem velocidade de 30 metros por segundo. Determine o modo da velocidade que é lançada a outra parte. Então, só o cuidado aqui que o desenho ficou inverso, tá? Essa parte aqui da V2 ela é maior do que a parte da V1. Bem, pela conservação do momento linear, o momento antes e o momento após a explosão, se não houve perdas, interferências externas, ele é conservado, são iguais. O que eu tenho antes? Antes eu tenho a bomba, que tem a massa m, esse massa da bomba vai ser simplesmente m, a uma velocidade de 50 metros por segundo na horizontal para a direita. Tudo aqui vai acontecer na horizontal. Se tudo vai acontecer na horizontal, eu posso tratar isso daqui sem ser de forma vetorial, tá certo? Então, o que antes ele vai ser simplesmente a massa m vezes a velocidade. A massa m, aqui ó, antes é só a massinha m, tá certo? A 50 metros por segundo. Eu vou desprezar, esqueci aqui a unidade metro por segundo e vou trabalhar só com os valores, que é 50 e o m da massa que ele se torna um valor porque não foi me dado, tá? Então eu tenho m vezes 50 ou 50m para o momento antes. E depois? O que eu tenho depois? Depois eu tenho duas massas. Uma que é 1/3 de m e outra que é 2/3. Tá? A massa 2/3 é maior do que a massa 1/3. A massa 2/3, como mostra a figura aqui, com certeza vai para frente. A menor vai para trás. Como ele fala. Ó.
Ele diz que ela é lançada para trás. Eu não estou deduzindo, isso aí já está explicado no exercício. O que eu deduzo é que a outra vai para frente. Não teria como as duas voltarem. Só teria como se eu tivesse uma influência externa, que não é o caso. Muito bem. Perdão. Essa massa M, que na verdade é 1/3 de M, eu já vou escrever assim, 1/3 de M, tá? É ela dividido por 3. Vai ter essa velocidade voltando de 30 metros por segundo? Voltando, eu tenho que representar pelo sinal menos. A massa 2/3 de M, essa vai ser para frente, com a velocidade que eu desconheço, que na verdade é a pergunta do exercício. Qual a velocidade que a outra parte é lançada? É isso que eu quero saber. E o que eu tenho? Que depois e que antes são iguais. Então vou igualar isso daqui com isso aqui. Tá? O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho 30 dividido por 3, que vai dar menos 10, mas já que eu vou ter que mudar de página, vamos assim dizer, de slide, vou pegar isso aqui e igualar com 50m. Então vai ficar 50m igual a isso. Foi o que eu escrevi aqui, ó. 50m igual a isso, que era o que eu tinha antes, ó. Isso daqui. Então vamos lá. 1/3 de m vezes menos 30 igual a 2/3 de m V2, isso é igual a 50m. Maravilhosamente, né? O m aparece aqui, aqui e aqui. E eu vou poder cancelar para facilitar a minha vida. Aqui, ó, 30 dividido por 3 dá 10, permanece o sinal. Aqui não tem como simplificar. Agora é cancelar, desaparecer com o m. Posso ainda deixar, como foi o caso, eu só peguei aqui e passei, ó, menos 10m, ele vai para lá, ele vai somando. Vai ficar 50 mais 10, 60m. Do lado de cá sobrou 2/3 de m. Se eu tivesse cancelado todos os m's e estivesse fazendo a conta, vai dar a mesma coisa. Cancelo agora. Ou cancelo ainda mais na frente. O 3 está dividindo, passa multiplicando. O 2 está multiplicando, o V2 passa dividindo. Então, o V2 vai ser 3 vezes 60 dividido por 2. O M está multiplicando, passa dividindo. O M sobre M, eu cancelo. Já poderia ter cancelado aqui, ó, porque ele aparece em todos os termos. Poderia cancelar aqui. 3 vezes 60 dá 180, por 2, 90. Então, a velocidade V2 é de 90 metros por segundo. Lembro que a figura aqui não ficou legal, né? Esse pedaço menor é o que recua. E o pedaço maior, de 2/3 de m, é o que vai para frente. Só isso. Tá? E aqui eu coloquei que o módulo da velocidade é 30. Por isso eu não coloquei o sinal menos. Tá? Ela vale 30, mas ela é para a esquerda, contra a trajetória. Muito bem, respondido então o 398. Eu vou ressaltar novamente que quando todos os vetores possuem a mesma direção, estão todos no mesmo alinhamento, tudo na horizontal, tudo na vertical, a igualdade vetorial se transforma numa igualdade escalar. Então eu tenho aqui uma igualdade vetorial, tá certo? Que vai se transformar numa igualdade escalar. É só tirar a seta. E isso facilita muito, porque eu não preciso mais me preocupar com sentido e direção. Não vai ter uma soma vetorial usando Pitágoras, usando lei dos cossenos, mas para isso é preciso que todos estejam na mesma reta, no mesmo alinhamento, na mesma direção. Bem, a quantidade de movimento depois, que é a soma da quantidade de movimento de cada partícula, M1, V1 mais M2, V2, depois, tá certo? Você pode desprezar também a condição vetorial, que é só tirar a setinha. Antes a mesma coisa, você pode tirar a setinha, tá? Fica tudo mais fácil, porque aqui é uma soma escalar e não mais uma soma vetorial. Isso facilita muito, mas isso só pode ser usado quando todo mundo está no mesmo sentido e na mesma direção. Tá?
E aí a igualdade, tá, do princípio de conservação de momento diz que Q antes e Q depois são iguais. Então, Q antes, que é isso, M1 V1 mais M2 V2, será igual a M1 V1 das condições finais, mais M2 V2 e assim por diante. Muito bem, vocês têm a teoria agora para resolver todos os exercícios da página 368 do livro texto de vocês, tá ok? É bem trabalhoso, mais uma vez eu relembro, não deixe de fazer os exercícios resolvidos. Um bom estudo para vocês.